Enquanto as crianças estão saindo, você abra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 10. Vocês podem ficar sentados. Eu não sei se tem atualizado aí. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, e a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos conversar com Deus. Querido Pai, é bom estarmos aqui, que Tu estás presente entre nós. Suplicamos que Tu trabalhes no nosso coração, porque o Teu livro diz que é nosso coração enganoso, perverso, quem o conhecerá? A nossa vida normal seria de rejeição a Ti, porque somos carnais, mas graças ao Teu Espírito que habita em nós, que faz que a iluminação ao nosso entendimento não só venha esclarecer a nossa vida e em nossa vida, mas capacitar a cada um para uma vida contigo. Por isso fala aos nossos corações, trabalha em nossas almas, engrandece o Teu nome, em nome de Jesus. Meus queridos,
Se nós formos dar um título, tem fogo nessa aqui? Esta mensagem. Se formos dar um título a essa mensagem, poderíamos simplesmente dizer: a igreja que Deus quer. Essa igreja foi extraordinária em todos os efeitos, porque essa igreja foi implantada pela orientação do Espírito Santo. É uma igreja que foi implantada e conservada pelo poder do Espírito Santo. Assim fez Paulo, como plantou essa igreja em Tessalônica, uma província romana que hoje pertence à Grécia. Ela era a capital da Macedônia e agora pertence, nos dias atuais, à Grécia. Foi fundada na segunda viagem de Paulo, onde tinha seus companheiros Silas, que é também Silvano, né? Silvano é Silas, é a mesma coisa. Uma palavra no grego e outra palavra no latim. Em apenas 3 semanas, lá em Tessalônica, o apóstolo Paulo plantou a igreja, que estupendamente floresceu, apesar de uma terrível, amarga perseguição. É interessante como a vida cristã não é uma teoria vazia, não é algo de conto de vigário, mas uma vida com qualidade que se expressa em ações. Estes homens, totalmente avesso a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e a palavra de Deus, foram transformados poderosamente por Deus. Porque, gente, é algo tão estupendo a ação do Espírito Santo na vida, que ela, quando há um novo nascimento, uma mudança de dentro para fora, as pessoas expressam com outra vida. Vocês sabem muito bem, eu gostaria que vocês citassem conosco: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que uma pessoa, amigos de traficantes, ladrões, contrabandistas e etc., todo esse aparato contrário a Deus, Deus chama Cláudio para viver para ele. Isso em 76. É Deus somente, tão somente. Então essa igreja, amados, que posteriormente foram confiscados seus bens, viveram de maneira paupérrima, mas não deixaram o tesouro inesgotável que é Jesus. Alguém aqui falou sobre Deus colocou, em outras palavras, a eternidade no coração do homem, e o homem só pode ser preenchido por este Deus que criou o homem. Não é? E nós precisamos, amados, refletir. Eu realmente tenho uma nova vida, que as pessoas não possam dizer que eu não sou o que sou, que eu confesso Jesus, eu tenho que mostrar que este Jesus está em mim. A expressão bíblica que se refere a Pedro e a João, diz lá que viram que eram homens iletrados, reconheceram que haviam estado com Jesus.
vendo a intrepidez desses homens, homens iletrados reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, estamos começando a estudar a primeira carta aos Tessalonicenses e vamos até o final, não sei quando a gente vai terminar. Eu não vou terminar isso hoje não, né? Mas nós queremos estudar essa carta que eu sou sincero a dizer a vocês, gostaria que a nossa igreja tivesse essas qualidades requeridas por Deus para todo e qualquer crente. Então vamos conversar sobre esta carta hoje, começando nesse capítulo 1. Meus queridos, Paulo, em primeiro lugar, coloca o versículo 1 e 2, ele começa com a amável expressão de cortês, uma expressão de carinho para esta igreja. No versículo 1 aí, que vocês devem estar vendo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Primeiro ele começa a dizer quem são os remetentes. Eu fiquei procurando aqui, irmãos, quando estava estudando, gente, Paulo não se coloca como apóstolo. Paulo não se coloca como acima dos outros remetentes. Paulo se igualou, não é? Mostrando quem é uma pessoa e não homens. Quem é Jesus Cristo. E ele mostra aí 3 pessoas, ele próprio, Silvano e Timóteo, os remetentes desta carta. Silas e Timóteo eram companheiros da segunda viagem. A partir do capítulo 15 lá, Paulo começa a pensar, vamos às pessoas, às cidades que nós antes estivemos e vamos, é como que fosse consolidar estes irmãos. Mas, queridos, nem sempre os nossos interesses são os de Deus. Nem sempre os planos nossos são os de Deus. E a palavra de Deus mostra, queridos, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Da boca do Senhor. Era certo Paulo ir consolidar? Sim, mas Deus tinha plano para que ele adentrasse na Europa, através de hoje a Grécia, começando em Filipos e chegando nesta cidade de Tessalônica. Amados, esses homens nos mostram aí, meus queridos, que eram fiéis, não só a Deus, não só a Jesus Cristo, mas fiéis também à igreja. Esses homens não só amavam a obra de Deus, mas amavam a igreja que Deus colocara para que eles pudessem erguer. E este trabalho não era por conveniência, era por mandamento de Deus, não importando as circunstâncias. Foi uma igreja que começou com extrema perseguição e continuava. E a igreja mostrou que realmente era uma igreja transformada pela convicção que tinha. Paulo, a expressão Paulo quer dizer pequeno. Algumas pessoas, né, até eu sou grato, né, por essa calvície, também tem. Paulo era calvo, né? Paulo tinha, eu não tenho, né, pernas tortas, né? Paulo
tinha um nariz grande. Eu não sei se essa igreja aguentava esse tipo de pastor. Né? Paulo tem um nariz grande. E os historiadores descreviam Paulo desse jeito. Né? Mas Deus escolheu Paulo. Não é por sabedoria humana, mas pelo poder de Deus que realmente faz acontecer a obra do Senhor. Paulo era cheio de graça e poder dado pelo Senhor. Pessoas relatavam às vezes, amados, que parecia um homem normal, mas às vezes, queridos, as pessoas viam em Paulo como o rosto de um anjo. Não é como viram com Estevão no capítulo 7 de Atos. Agora Silvano. Silvano era um nome próprio romano. Silas, como eu disse, é uma versão, né? Grega, mas Silvanus era em latim. Silas é mencionado como um líder entre os irmãos e como um profeta lá em Atos 15, 22 e 32. Silas era um cidadão romano, foi preso e açoitado com Paulo, lá em Filipos, em Atos 16, 19 a 24, engajou-se com Paulo na evangelização de Tessalônica, na evangelização de Bereia e de Corinto. Seu ministério em Corinto é mencionado até com honra através de Paulo, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, 19. Já Timóteo era filho de uma judia, de pai grego, e que Paulo chamou para a obra no capítulo 16, versículo 1 de Atos. E esse homem, né, realmente foi trabalhado por Deus. Ele esteve com Paulo também na terceira viagem missionária e foi enviado por ele com uma missão especial na Macedônia e Corinto. Então eram homens que amavam a Deus. Eram homens que amavam também a igreja. E são homens como estes que precisamos realmente ter em nossas fileiras. Homens que são comprometidos com Deus e comprometidos com a igreja. Porque não é só com Deus. Não podemos dizer que temos uma profunda intimidade com Deus se não amamos os irmãos. E a Bíblia nos mostra que quem não ama o irmão permanece na morte. Mas quais eram os destinatários desta carta, amados? No capítulo 1 mostra que eram os Tessalonicenses, uma igreja que Paulo nos mostra aqui. Olhe para o versículo 1. Igreja dos Tessalonicenses em Deus e no Senhor, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não tem dono humano, é Deus que é o próprio dono da igreja. Amados, a igreja estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, Filho. Nenhuma igreja tem vida própria. Nenhuma igreja sobrevive se não for orientada, agraciada, capacitada pelo Espírito Santo, que regenera, transforma as pessoas. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, trabalhada pelo Senhor, alimentada pelo Espírito Santo continuamente. Muitas pessoas que se afastam da igreja dizem: eu posso ser crente em casa,
e eu mando levantar a mão bem alto. Eu disse: está vendo que você não obedeceu? Eu pedi para você levantar a mão. Você levantou o braço e o antebraço. Porque a igreja é um organismo que um precisa do outro para fortalecer um outro. Por isso Paulo diz, não deixe, Paulo não, o escritor de Hebreus diz, não deixando de congregar, que é como é costume de alguns, de muitos, né? Então nós precisamos um dos outros. E Paulo mostra aqui, amados, que essa igreja estava sob a orientação de Deus. Precisava de Deus, alimentada de Deus, dependente de Deus. E esta igreja era uma igreja formidável, maravilhosa, em muitos sentidos. Não porque tinham uma virtude em si mesmo, mas porque Deus trabalhou poderosamente nesta igreja. Aí Paulo, nessa igreja, Paulo chega e dá uma saudação costumeira, mas que não é o que a gente faz muitas vezes um com o outro. Está tudo bem? Como é que vai? Pergunta por perguntar muitas vezes. E às vezes eu dou uma resposta para ver se a pessoa está realmente comprometida com o que pergunta. Está tudo bem? Ele disse, está não. Está não, pastor? Aí já sei que essa pessoa está interessada mesmo. Eu disse, está ótimo. Porque está ótimo não é isenção de problemas. Está ótimo, é cheio de problemas, mas ainda, como a gente cantou, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, porque amo ao Senhor. E Paulo chega aqui, graça. Graça é um produto ou efeito da obra de Deus que não merecemos nada. É a palavra caris, que Paulo mostra que Deus ama apesar de nós. Que Deus está interessado em nós apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação. Graça é algo que você não merece, mas Deus dá. Ninguém aqui merece a salvação. Por isso que a salvação é por graça. Vocês conhecem o texto demais. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Até as suas conquistas financeiras. Deus chega para você, não diga que foi pelo seu próprio braço que você adquiriu estas coisas. Mas foi eu que dei força a você para adquirir riquezas. 8, 17, 18 de Deuteronômio. Então, meus queridos, Paulo faz essa saudação maravilhosa, que ninguém merece receber, e Deus dá a si mesmo. Deus olhou para você, Angélica, antes da fundação do mundo. Não merecia nada, que não tinha nem nascido ainda, mas eu quero você. Eu não discuto religião com ninguém. Quando a pessoa não quer, é questão de fé, então não adianta empurrar. Se eu disser 1000 vezes que isto não é um celular, deixa de ser celular? Continua sendo celular. As pessoas podem dizer, não, ninguém pode ter certeza de salvação, ninguém pode afirmar isto. Aí você continua, eu posso, porque Deus me deu.
Eu costumo evangelizar pessoalmente, né? Eu vinha de João Pessoa, entrei num restaurante ali em Mari, aí disse para aquela jovem: você sabe que Deus quer salvar você agora? Ela disse: de jeito nenhum, ninguém pode dizer que está salvo. Eu disse: só existe um impedimento. Ela disse: qual é? Se você não for pecadora. Se você for pecadora, Deus vai salvar você. Porque Jesus Cristo disse, amados, que Ele não veio buscar os sãos, mas os doentes. Veja, buscar pecadores miseráveis, desgraçados. E Paulo diz isso, né? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar o quê? Pecadores, dos quais eu sou o principal. E ela começou a concordar, não comigo, mas com a palavra, porque eu gosto sempre de expressar a palavra. Quando aqueles dois meninos, dois rapazes, disseram que não acreditavam de jeito nenhum, eu disse: leia a palavra. Examine a palavra se você tiver coragem. Depois escrevam para mim, quando se converter. 2 meses depois, escreveram para mim, dizendo: lembra daqueles 2 rapazes que conversaram com você, lá naquele restaurante? Aí eu dizendo na cabeça, assentindo com a cabeça, me lembro. Pois é, estamos na igreja da Assembleia de Deus de Currais Novos. Então Deus é um Deus maravilhoso, que transforma, que liberta, não é? E muitas vezes a gente nem quer, como eu. Eu não queria Jesus de jeito nenhum, mas Ele me conquistou. Mudou completamente, porque eu não queria. Mas essa saudação é extraordinária, graça. Você não merece, mas eu dou. Mas outra palavra ele diz aí, qual é a outra palavra? Graça e paz. Na verdade, meus queridos, a paz é um produto ou efeito da graça. Quando você recebe a graça de Deus, esse dom de Deus, esse presente de Deus, aí reina a paz, que excede todo o entendimento no seu coração. E aí Paulo foi atingido por isso aí, pela paz. E daí em diante começou a transmitir esta paz. No grego, eirene. No hebraico, bem conhecido de vocês, shalom. Né? Quando você ouvir Shalom Adonai, é paz do Senhor. Quando você vê aqui eirene, é paz. E Deus traz esta paz, amados, de uma forma extraordinária para nossas vidas. Não significa esta paz sentir calma todo o tempo, sem ausência de problemas e conflitos. Mas em meio aos problemas, meio às dificuldades da vida, você está, como cantamos hoje, o quê? Calmo, sereno e tranquilo. O crente pode ser chamado até de masoquista, né? É apanhando e tendo gozo. Quantas vezes entrei nos quartos onde morei, cheio de problemas, dificuldades, e passando 1 hora, 2, 3 conversando com Deus, e saía de lá ainda com os problemas, mas não dentro da gente, dentro de mim, porque essa paz que excede todo entendimento, guarda o meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Não se entende.
Não procure nem entender, mas você vai sentir, porque vem de cima para baixo. Meus queridos, no versículos 3 a 5, que vamos trabalhar nele até às 8, vamos lê-los novamente. Paulo, no versículo 2, diz que tinha uma lembrança destes homens, dessas mulheres, e mencionavam em oração, não é? E sem cessar. Porque Paulo amava a igreja, amava as igrejas. É impossível, meus queridos, eu ir para qualquer lugar. Talvez eu vou ter o prazer, eu digo talvez, porque se Deus quiser, de conviver um pouco com a Angélica e família. Ainda está em pé? Hein, Simone? Está em pé para a gente ir lá? Muito bem. Conversar, ter essa presença agradável dessas duas meninas e seu pai, sua mãe, não é? E Paulo tinha prazer de estar com esses irmãos. Ele ficava triste, porque muitas vezes era impedido de ir. Então nós precisamos amar uns aos outros, não só, gente, amar o que fazemos, mas amar com quem fazemos. E eu gostaria de, nesse terceiro versículo em diante, vamos pensar em algumas coisas. No versículo 3, coloca aí, por favor. Paulo, eu recordo, ou nós recordamos, de quê? 3 coisas espetaculares. As 3 virtudes cristãs. Quais? Vamos dizer aí? Coloca aí 1 Coríntios 13, por favor, primeiro, para depois voltar aí. Preste atenção. 13. Vamos lá? Vamos ler? Quais são as 3 virtudes cristãs? Fé, herança e amor. Essa igreja tinha de montão. Eu não sei se você está carregado dessas 3 virtudes, que 2 acabam por aqui, mas lá na glória vai permanecer o amor, porque é o vínculo da perfeição. Volte para lá, versículo 3. Vamos ver. Preste atenção. Paulo recordava. Eu gostaria de recordar quando estivesse no meu travesseiro, junto com Simone e Angélica, mas com a cabeça em vocês, pensando, primeiro, em quê? Fé. Qual o tipo de fé? Operosidade da vossa fé. Fé operosa. Não há, gente, não há como não mudar. Se você tem uma fé concedida por Deus pela ação do Espírito Santo. A expressão bíblica da palavra é que esta fé que Judas fala, uma vez por todas foi dada aos santos, aos separados para Deus. Essa fé genuína, operada pelo Espírito Santo, causa mudança, não só de deixar o pecado, mas fazer coisas maravilhosas para Deus. Fazer as coisas positivamente ao ponto, amado, de ser essas pessoas, você ser percebida
pelas outras pessoas. É triste alguém dizer: eu vou para aquela igreja, tem um cabra lá que é uma coisa séria. Mas dizer assim sobre você: então vou para aquela igreja porque aquele crente é verdadeiro crente. É isso que nós podemos, devemos passar para as outras pessoas. Positivamente ao ponto de ser percebida pelos que estão de fora. Não há fé sem expressão. Não há fé sem mudança. A fé verdadeira, amados, se vê pela dedicação sem reserva a Cristo. Esta fé levou os Tessalonicenses a uma propagação do Evangelho além das palavras, mas em poder do Espírito Santo na vida, em meio às perseguições terríveis. Mostra aí operosidade. A fé verdadeira se expressa em ações. Não existe uma fé verdadeira sem mudança de vida, não só o deixar a vida velha, mas ter uma qualidade de vida nova, porque é isso que Deus proporciona. É isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 6. Vivemos em novidade de vida. É este tipo de fé que nós devemos expressar, se formos realmente regenerados por Deus. Esta igreja mostrou. A segunda coisa aí, amados, da abnegação do vosso amor. É um amor abnegado. A expressão abnegado aí é chegar até a exaustão pelo Senhor e pela obra do Senhor. A Bíblia diz que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Paulo está pensando um trabalho exaustivo, árduo e cansativo mesmo, não fazendo corpo mole tempo algum. Isso aí diz respeito, meus queridos, à utilização de todas as energias. Espero que a Conferência Mundo não tenha deixado você com a ressaca, que você pediu férias ao Senhor por alguns dias. É um trabalho contínuo. Essa abnegação não tem meio de parada. É continuamente. Meus queridos, o amor tem atos extraordinários, mas nem sempre atos extraordinários quer dizer amor. Quer ver uma coisa? Eu vou provar você na palavra. 1 Coríntios 13, 3, por favor, aí. Vamos lá? Vamos ler? Gente, isso é forte, né? Olha bem. Você pega todo o dinheiro que tem, toda a fortuna que você tem, você vai dar aos pobres. Vai mais além. Agora não é só o que tem, mas o seu corpo. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver, o que é que vale? O que é que aproveita? Nada. Então, nem sempre, gente, pessoas trabalhando muito, fazendo muitas coisas, essas pessoas estão destilando amor. Mas a quem tem amor, faz grandes coisas pelo próximo e para Deus. Entenderam isso?
E agora, amados, esse amor não é um sentimento interior explosivo. Esse amor é um sentimento que deve ser aprendido diariamente. Se Filipe disser, me dá, Senhor, amor por essa cliente, que enche o meu saco, ela vai encher mais o saco dele para ela aprender a amar aquela cliente. Já pensou o amor que você tem por um inimigo? O que é que eu vou achar no inimigo algo que possa amar? Nada. E eu suplico a Deus sempre que esse tipo de amor esteja na minha alma. Agora eu quero dizer a você que você tem todo o potencial desse amor em você. Quer que eu prove isso? Romanos 5,5, por favor. Vamos lá? Quem derrama o que em quem? Vamos lá? Quem derrama o que? O amor. Quem é que derrama? O Espírito Santo. O que? Amor. Em você. Está lá. Nosso coração. Se você for um homem de oração, se você for um homem, uma mulher de Bíblia, meditação, pode esperar que você vai fazer isso. Porque você estará encharcado do amor de Deus derramado por quem? Pelo Espírito Santo. A terceira virtude, volta lá, qual é? Lembram? Qual é? A firmeza da vossa esperança em quem? Não vá nos seus sentimentos, nas suas emoções, que vai ter coisa que você vai passar problemas sérios. Convém entrar no reino dos céus por muitas tribulações. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas você já deve ter notado que a maioria das suas aflições não é por causa de Cristo. A maioria das nossas aflições é porque nós somos cabeçudos, erramos, falhamos em nossas decisões. Mas essa expressão de Paulo aí mostra uma esperança, meus queridos, triunfante. Aconteça o que acontecer, eu tenho esta esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Nunca vi uma mentira tão grande. Nós temos uma esperança que nunca morre em Jesus Cristo. Paulo disse a Timóteo, Cristo, esperança nossa. A esperança real, verdadeira, aquela que vem do Espírito Santo, dada por Deus, foca sempre no eterno, mas servindo intensamente a Deus e às pessoas aqui na terra. Isso não era vago na vida dos Tessalonicenses, não era superficial, mas algo que absorvia a vida deles. Já pensou, meus queridos, você perder tudo, olhar para um canto, não tem nem o que comer, confiscar os seus bens pelos romanos, mas ainda acredita em Cristo? Tem gente que vai jogar na tua cara, você é crente, mas olha o que você está passando, olha o que está acontecendo com você. É esse Deus que você tem? É esse Deus que já me disse que eu vou passar, mas não prometeu não passarmos, mas prometeu estar conosco quando passarmos.
em todo momento. Paulo, no naufrágio terrível, toda esperança de salvação pelo poder humano tinha se esgotado, mas Deus apareceu, mandando seu anjo a ele, e disse: o Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo. E a pessoa, nessas três expressões maravilhosas, ele disse: e meu Deus disse que ninguém iria morrer. E 276 pessoas foram para a ilha de Malta, abrigados pelo Senhor. E Paulo, antes de acontecer, disse: e eu creio que acontecerá conforme foi dito. Que coisa estupenda. Essa esperança não de respeito à vida após aqui somente, mas essa esperança me motiva a viver aqui com qualidade. Deus dá qualidade, amados, à nossa vida. Era uma firmeza com profundidade. Paulo, meus queridos, usa um termo aí que significa paciência triunfante. Não importa o que me aconteça. Vocês lembram, sexta-feira, a outra, que o Calvino falou? Que Nabucodonosor chegou para ele e disse: eu quero ver o Deus que pode salvar vocês. Então temos que responder isso a você. Meu Deus pode salvar, mas se Ele não salvar, tampouco adoraremos a tua estátua. É uma vida incircunstancial. Não depende do que acontece, porque não está fora de você. Essa esperança está implantada por Deus em você. E pode acontecer o que acontecer, você ficará o quê? Coloca de novo lá. O 3. Firmeza da vossa esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver as três virtudes? Dê uma olhada se essas virtudes estão em você. Fé, amor e esperança. Não importa o que aconteça a você. Meus queridos, nessa minha andada de 48 anos, completará em outubro, já passei por tudo que é coisa. Comi cuscuz com cuscuz, porque não tinha margarina. Levei pedrada, zombaria de todo tipo de pessoas nas duas universidades que passei. Não é? Mas quando eles passavam um sufoco, procurava quem? Quem tinha esperança dada por Deus. E eles vão te procurar. Não é? Não consigo deixar de agradecer a Deus. Em vez em quando tem uma pessoa batendo nas minhas costas, dizendo: eu me converti através de você na praia de Jacumã. Estando lá. Eu converti através de você no campo do 13, jogando bola. Eu converti através de você na escolinha do 13. Porque Deus está em você. Comunicando o quê? Fé, amor e esperança. Em você mesmo você não consegue.
Mas em Deus você fará proezas. Porque fé, amor, esperança não são utopias, são vidas com Deus. Que Deus abençoe.